Olá pessoal, vamos dar sequência ao estudo dos princípios. Nesta videoaula nós vamos encerrar a matéria e veremos vários princípios, ao contrário das aulas anteriores. Aqui a aula vai andar mais rápido porque são princípios mais simples, ok? Vamos diretos aos slides. Princípio da lisura das eleições. A atuação da Justiça Eleitoral ela é pautada. A atuação da Justiça Eleitoral é pautada com vistas à legitimidade do processo democrático e do respeito aos direitos fundamentais e de cidadania. Ou seja, em razão disso, a Justiça Eleitoral refuta qualquer atuação desleal, abusiva ou com vistas à violação das normas eleitorais. O fundamento do princípio, ou seja, o princípio da lisura, em termos bem simples, é a ideia de você conferir o máximo de regularidade e de legitimidade ao processo democrático, ao processo de escolha dos nossos representantes especialmente. E, em face disso, há uma série de mecanismos e institutos de direito eleitoral que visam a evitar a deslealdade, as condutas abusivas ou a violação das normas eleitorais durante todo o processo eleitoral. O fundamento do princípio da lisura das eleições está lá no artigo 23 da Lei de Inelegibilidade. Vejamos. O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos. Ele está falando da questão do julgamento das inelegibilidades, ok? Então, voltando. O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e a prova produzida, atentando-se para as circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preserve o interesse público de lisura eleitoral. Ou seja, os fatos que envolvem aspectos que conduzem à lisura das eleições, eles não precisam nem sequer serem apontados, deixa eu mudar a cor aqui, ainda que não indicados ou alegados pelas partes. Ou seja, esse artigo 23, lá da Lei de Inelegibilidade, trata do julgamento da AIJE, que é a Ação Judicial Eleitoral. Essa ação, ela visa a declarar a inelegibilidade de candidatos, ou seja, declarando-se a inelegibilidade de determinada pessoa, ela não poderá concorrer a cargos políticos eletivos. No julgamento, na decisão da inelegibilidade, devem ser levados em conta, naturalmente, os fatos trazidos nos autos. Contudo, em razão da importância que se confere à lisura eleitoral, esses fatos, ainda que não estejam indicados no bojo da ação, eles podem não tenham sido indicados ou alegados pelas partes, poderão ser levados em consideração pelo juiz eleitoral para a decisão, ok? Outro dispositivo que fundamenta o princípio da lisura é o artigo 4º, parágrafo 9º da Constituição, que trata das hipóteses de inelegibilidade. Vejamos. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, a normalidade e a legitimidade das eleições, contra a influência do abuso do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta e indireta. Ou seja, ao se falar em probidade administrativa, ao se falar em moralidade, ao se falar em considerar a vida pregressa do candidato, normalidade e legitimidade das eleições, nós temos aqui manifestações de lisura. Manifestações de que o processo eleitoral deverá se pautar pela conduta leal, pela conduta regular, legítima e conforme as normas de direito eleitoral. Ok? Vamos em frente. Princípio da responsabilidade solidária entre candidatos e partidos políticos. Bem simples, ele está lá, esse princípio vem tratado no artigo 241 do Código Eleitoral. Vejamos. Toda propaganda eleitoral, ele trata de propaganda,
será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos. Ou seja, respondem de forma solidária, em razão de atos praticados nas propagandas eleitorais, tanto os partidos como os candidatos. Em relação a esse princípio, nós temos que fazer o seguinte questionamento. Alcança demais partidos coligados? Vejamos, qual que é a pergunta aqui? Se um determinado partido político estiver por exemplo, o candidato é do partido A. Esse partido A, ele registra esse candidato registra a candidatura sob a coligação A, B e C. Mas o candidato, ele é do partido A. Em relação aos partidos B e C, eles também poderão ser responsabilizados? Não, não poderão. É aí que entra a exceção que eu queria tratar com vocês. O parágrafo único do artigo 241 prevê que a solidariedade prevista nesse artigo é restrita aos candidatos e aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo que integrantes da mesma coligação. Portanto, apenas o partido A e o candidato serão afetados pela responsabilidade solidária. Perfeito? Vamos em frente. Princípio do pluralismo político. Nós trouxemos esse princípio apenas com a intenção de que vocês consigam distinguir pluralismo político de pluripartidarismo. Vejamos o artigo 1º, inciso 5º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Um dos fundamentos é o pluralismo político. O que é o pluralismo político? Constitui a possibilidade e garantia da existência de várias opiniões e ideias, com igual respeito entre elas. Implica na liberdade de expressão, manifestação e opinião, garantindo-se a participação desses diversos segmentos na condução do país. Portanto, pessoal, o pluralismo político, ele é um conceito gênero, ele é um conceito maior, que se reporta, ele é um fundamento que é pautado no princípio da liberdade. Que envolve a liberdade de expressão, de manifestação, de opinião. Todas essas opiniões e ideias, elas possuem igual respeito. Não se aceitam discriminações, né? Todas as pessoas possuem igual liberdade. Entre as formas de manifestação do pluralismo político, nós temos os partidos políticos. Esses partidos, eles são, segundo o nosso ordenamento, em face do pluralismo político, nós temos um pluripartidarismo. Ou seja, os partidos podem registrar, não existe uma limitação de partidos, podem ser registrados tanto quanto forem possíveis os partidos, desde que observadas as regras que serão estudadas na Constituição e lá na lei dos partidos políticos. Mas não há uma restrição, não há uma restrição à criação de partidos políticos no Brasil. Portanto, cuidem para não confundir pluralismo político, que é um gênero, do qual o pluripartidarismo constitui espécie. Perfeito? Vamos em frente. Princípio proporcional e majoritário.
Notem que aqui nós trazemos só um esquema, e esse esquema fala em sistemas eleitorais. Esse é um assunto, na verdade, que parte da doutrina fala em princípio, parte da doutrina trata como sistemas eleitorais. Para fins de princípio, como a incidência, já houve incidência disso em prova, porque é um assunto, na verdade, que ele tem cunho lá na Constituição, então é bastante cobrado. Qual que é a ideia aqui? O princípio proporcional e o princípio majoritário são formas de determinar a escolha dos nossos representantes políticos. Nós temos, pelo princípio majoritário, um grupo de cargos políticos eletivos e pelo princípio proporcional, outro grupo. A diferenciação entre um e outro é que o princípio majoritário se dá pela ideia de maioria, ao passo que o princípio proporcional ou o sistema proporcional se forma pela ideia de representação. Sem o intuito de aprofundar muito, pela ideia de maioria, você destaca a figura do candidato. Ou seja, será eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos. Já pelo princípio proporcional, será eleito o candidato que estiver melhor representado. Ou seja, aqui privilegia-se o partido político. Ou seja, o partido que receber um maior número de votos terá uma maior representação de acordo com o princípio proporcional. O princípio majoritário, ele distingue-se ainda em maioria simples e maioria absoluta. Em relação à maioria simples, nós temos que quem obtiver o maior número de votos será o eleito. Aplicamos o princípio da maioria simples aos cargos de senador e para as prefeituras em que houver menos de 200 mil eleitores. Pessoal, muita atenção com essa palavrinha aqui, ó. São eleitores. Se a questão se referir a cidadãos se ela se referir a habitantes, estará errado, tá? Porque é eleitores. Vamos cuidar aqui com a literalidade. Já o princípio majoritário absoluto, ele será observado em relação, ele implica no quê? Em atingir mais de metade dos votos, ou seja, um primeiro número superior à metade dos votos válidos, e se aplica aos cargos de presidente, governadores e prefeituras com mais de 200 mil eleitores. A diferença entre um e outro aqui é que, no caso da maioria absoluta, nós temos aqui muito a hipótese da realização do segundo turno. E, em relação ao princípio proporcional, os votos, como nós dissemos, são conferidos aos partidos. Para nós aqui é importante memorizar quem são os candidatos que observam o princípio proporcional, que é deputado federal, deputado estadual e vereador, ok? Não é necessário aprofundar aqui, a ideia nossa é trazer uma noção geral. Nós estudaremos isso lá nas leis das eleições, os sistemas eleitorais, de forma mais aprofundada, ok? Vamos em frente. Princípio da moralidade eleitoral. O artigo 15, parágrafo 9º da Constituição Federal prevê que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. Já vimos esse dispositivo, né? A fim de proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício de mandato. Ou seja, o princípio da moralidade eleitoral, ele é bem simples. E ele estabelece o quê? Que apenas
aqueles que tiverem uma conduta ética e moral poderão concorrer a cargos político-eletivos. Quem não tiver uma conduta ética e moral será considerado inelegível, ok? Essa é a regra relativa ao princípio da imoralidade. Não temos aqui maiores complicações. Por fim, vamos tratar do princípio da autonomia dos partidos políticos. Dispõe o artigo 17 da Constituição Federal. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir a estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais. Daí sem a questão da vinculação entre as candidaturas, conforme nós vimos. Para fins de prova, o que nós temos que ter em mente? Que os partidos políticos são livres, são autônomos. Livres para a criação, fusão, incorporação e extinção, entre eles, ok? Para sua estruturação interna, portanto, eles têm liberdade de criação, de fusão, de incorporação e de extinção. A regra disciplinando em que hipóteses poderá ocorrer, quais são os requisitos para que ocorra a criação de um partido, ou quais são as condições impostas para fusão, para incorporação e extinção, elas vêm previstas na lei dos partidos políticos. E são também os partidos autônomos. O que indica isso? Significa dizer que eles possuem autonomia para estruturação interna, para organização, para funcionamento e para fixação das coligações. Lembrando, sem necessidade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Ok? Com isso, pessoal, nós encerramos aqui mais uma videoaula. Conforme eu disse para vocês, o tratamento dessa parte final dos princípios era um pouco mais rápida. Não é necessário nós nos alongarmos muito mais. Nós dedicamos basicamente 3 videoaulas para tratar dos princípios eleitorais. Acredito que abrangemos as situações mais importantes. Eu volto a destacar para vocês a importância de conhecer muito bem o princípio da anualidade. Se tiverem alguma dúvida, me procurem. E em relação ao princípio da celeridade também, deem um pouco de atenção. Ele é um princípio que tem alguns dispositivos importantes, tal como o artigo 97 lá da Lei das Eleições, o artigo 16, parágrafo 1º da Lei das Eleições. Esses 2 dispositivos são fundamentais para a nossa prova, ok? Com relação ao estudo dos princípios era isso. Até a próxima aula, pessoal.